a gente vai entrar no tema hoje do pentest versus gestão de vulnerabilidade. Ah, as duas formas de proteção, que eu vou chamar assim de uma forma bem geral, são essenciais, eu diria, para as empresas. Só que cada uma delas tem uma aplicação diferente, né? O pentest ele vai tirar algumas fotos do seu momento, enquanto a gestão de vulnerabilidades ela vai te dar um planejamento e uma visão maior do que você pode estar tendo de vulnerabilidade mesmo, de risco no seu negócio, tá? E aí a gente vai entrar aqui um pouquinho mais no detalhe, falar um pouco de como é a nossa abordagem para olhar para a empresa, entender quais são os riscos, entender como que a gente mitiga esses riscos, tá? E aí eu vou apresentar a Future na figura do Leandro, tá? O Leandro é o meu par, digamos assim, comercial, tá? Mas todos nós temos background técnico, todos nós temos um background de, posso falar, 20 anos ou mais de mercado. Então, eu vou passar a palavra aí para o Leandro e vamos lá. Maravilha, Michele, obrigado. Obrigado demais pela oportunidade. Senhores, bem-vindo. Obrigado também pelo tempo de vocês e disponibilidade. Alan, bem-vindo. A gente já iniciou brevemente, a Michele já fez uma apresentação da Bluefield e a Uhum. gente está gravando, né? Caso haja algum problema, né? Fiquem à vontade de informar. Fiquem à vontade. Oi, oi. Não ouvi, Alan. Não, não, nada não. É que eu tô ativando e desativando aqui. Obrigado aí Tá pela bom. recepção aí. Maravilha, maravilha. Eu vou compartilhar minha tela. A ideia hoje é bater um papo e apresentar sobre gestão de vulnerabilidades ou pentest, né? A gente não pode enfiar um prego no olho, senão vai ficar cego. Por mais que a gente, né, possa se proteger, a gente corre alguns riscos. Na TI não é muito diferente, né? Nós temos uma estrutura imensa de ativos, existem problemas, enquanto mais rápido o diretor, né, o dono do negócio entender que o negócio dele depende de TI, né? Hoje um açougue, uma sapataria, um shopping, um laboratório de medicina ou uma NASA precisa de computadores. O computador está atrelado, não é fim para nada, mas é meio para tudo. Então, enquanto a diretoria não entender que esses equipamentos podem sim gerar problemas e fazer o negócio dele parar, então a gente tem que evitar que isso aconteça, tudo é em prol do negócio não parar. Não é E pela tecnologia, né? É para garantir que o negócio não pare. E tudo tem muita vulnerabilidade. Então, essa sua visão, eu não sei se você já sofreu algum problema e já, pô, forçadamente a empresa, né? Normalmente, já, né? Bota a cerca elétrica quando o é, ladrão pula o a muro, né? gente, a gente Até só porque, aprende quando né? bate na gente, né, pô? Não tem Exato, como não. o momento ideal para a pessoa, para a gestão que não é muito madura, digamos assim, entender que precisa é justamente quando aconteceu um problema, né? Eu tenho um bom tempo de gerenciamento de projetos, e isso me fez ter uma visão muito fim a fim da área que eu preciso implementar. Então, hoje, como gestor funcional, hoje voltado muito aí à segurança da informação, mas eu passei por várias cadeiras de TI, então me deixou naquela condição de saber em que momento utilizar. E para fechar o processo, eu estou batalhando junto ao pessoal de governança, não deixar nenhum produto, seja infraestrutura ou código, ir para change sem falar comigo antes. Exatamente. Essa é Ele não uma vai das abrir. boas Quando práticas, ele né? pensar em abrir change, ele já passou por gestão É de isso aí. usabilidade? Sim ou não? Esse Então change vai eu afetar vou abrir alguma a porta. coisa? É? Isso aí. Sim. Eu vou abrir porta para ele entrar ou não. Eu não vou criar evidência. Eu não quero evidência. Eu quero que ele me mostre que está tudo certo para ele poder seguir. A evidência é eu falar, tá tudo ok. Não está, e aí eu já saio combatendo, tanto por um lado que alguém venha permitir uma carta de risco, se alguém assumir aquele risco, ou para o próprio pessoal de governança. Então, assim, eu estou tentando criar uma ferramenta que todo mundo corte a mão com sangue e todo mundo faça isso, Pô, entendeu? Simplesmente, porque não adianta exatamente. somente a minha mão sangrar.
É a Simples assim. responsabilidade, né? Todos nós na empresa somos Sim, responsáveis, né? Todo mundo sim, recebe todo e-mail, mundo. todo mundo clica em qualquer coisa, e nós Sim, achamos que o dono da empresa é responsável. Mas hoje no mercado, o very attacked person, né? Não é o very important people, mas a pessoa mais atacada não é o gestor, não é o diretor. É a recepcionista, é o analista, é um cara intermediário. Ele cria um problema ali, e esse problema evolui quase que silenciosamente. Quando chega na mão de um decisor, ele tem uma história contada no e-mail ali, e a probabilidade dele errar clicando naquele conteúdo é muito alta. Se você não tiver uma solução para descobrir problema que você tem na estrutura, e se alguém usufruir dessa vulnerabilidade na sua frente, se você não tiver outras contramedidas, né, como SOC ou detecção e resposta, outras soluções, vai acontecer um problema e ninguém vai avisar, vai ficar silencioso. É como nós, humanos, podemos pegar uma doença na rua e a gente só vai saber quando exatamente. ela evoluir, né? Mas na hora de absorver a doença, o corpo está perfeito, a doença entrou, passa uma semana, você começa a sentir mal, mas se você conseguisse detectar no ato da transmissão da doença, você ia mitigar muito mais facilmente. Então, é legal, bacana ouvir o nível dos clientes da Bluefield sempre são elevados, então não me surpreende, né, ouvir, né, nessa pequena amostragem que a gente está conversando, um cliente maduro como você, Newton, legal, parabéns. Tudo é em prol do negócio. Cada um de vocês aqui tem um negócio. Eu tenho um negócio, a Bluefield tem um negócio, né? O André que está entrando agora aqui tem um negócio. Bom dia, André. Bem-vindo. Começamos agora. Tem 2 minutos que a gente está conversando. A gente estava trocando experiências. É, a ideia, assim, foi iniciar, né, um bate-papo, né? O Newton muito bem já colocou o posicionamento de como ele vê, né, a cyber, né, e sobre gestão. A gente vai falar hoje de gestão de vulnerabilidade, open test, e eu vou seguir com o PPT, mas o intuito principal nós defendemos negócios, né? Cada um na sua área, ou é dono, ou trabalha para uma empresa, e o objetivo é a empresa não parar, como o nosso corpo, né? O objetivo nosso é sermos o mais saudáveis, o mais longevos e termos a melhor performance, né, humana como pessoa. O que que a gente faz? A gente se cuida. E às vezes a empresa não tem a visão no ambiente de TI equivalente à que ela tem como humano, né? E não é muito diferente, né? Tudo tem fragilidade, e quanto mais cedo a gente pensar sobre as fragilidades que nós temos no ambiente corporativo e criar maneiras de mitigar, melhor. Então, assim, eu vou seguir aqui com o PPT. Obrigado, Newton, pela tua colocação excelente. Então, assim, dando sequência, panorama atual, vocês já conhecem, tá? Tem muita coisa que vocês já ouviram falar, né? Mas a ideia é reforçar mesmo, né? E dar uma visão de uma empresa com muitos anos de bagagem de cibersegurança, se vocês estão olhando tudo que existe, né? Acho que o maior desafio hoje é saber, será que eu estou olhando tudo que existe no meu ambiente? Será que eu me precavi a todas as variáveis que eu posso sofrer? Esse é o maior desafio. Então, cybercrime aumenta exponencialmente. É um crime que compensa, né? Assim, um hacker dá um problema ali, né? O hacker que estava atacando conta do Gov, fazendo fraude em veículo, foi preso, um cara vai preso ali e tal, mas a grande massa dos humanos que trabalham nessa função roubam dinheiro e não acontece nada, né? Então, o risco de assaltar um banco é 1000 vezes maior e às vezes menos rentável do que você cometer um golpe na internet, né? E todo tipo de golpe, né? Eu vi o último golpe agora, a Fernanda Montenegro estava concorrendo ao Oscar, né? Que ganhou, estava rodando SMS dizendo: olá, gente, sou a Fernanda Montenegro, eu estou precisando de um apoio, vocês mandarem um dinheiro aqui para a conta da minha empresa, porque a gente está sem dinheiro para ir fazer a viagem lá para ganhar o prêmio e tal. E quantas pessoas não caíram nesse golpe, né? É muito complexo isso. Se abre conta hoje com rosto, né? Então pega um idoso, cadastra conta, os dados, né? Fácil encontrar os dados pessoais desse cidadão, tá ali na rua e tira uma selfie da pessoa, né? Conta uma história qualquer e quando olha tá tirando uma selfie, o cara bota uma camisa do INSS, né? E bate na porta com
parte dos dados ali, começa a conversar, o idoso abre a porta, a pessoa entra, quando olha, ele acessou um contrato ali, um consignado, e, né, parte dessa fraude nova do INSS foi dessa maneira, né, pessoas abordando, e nós acreditamos ainda, né, e no ambiente de computacional, nós acreditamos mais ainda. A gente sempre ouviu das nossas mães, dos nossos pais, não falem com estranhos, mas a gente tem um hábito, e é natural, na TI, a gente quase sempre fala com estranho. Quase sempre a gente recebe um e-mail que a gente nunca viu a pessoa, abre o anexo, ou clica no link, de um SMS, navega em ambiente, faz uma pesquisa, alguém disse que aquela página é legal e você vai clicando e vai navegando, né? Então, o cybercrime aumenta exponencialmente. A regulamentação também, né? Até as nossas aposentadorias, a gente ainda vai ter umas 4 ou 5 normas que a gente vai se adequar. Adequamos há pouco tempo a LGPD e a Marco Civil da Internet, por exemplo. Investimento limitado, infelizmente o dinheiro não é infinito, não conseguimos comprar tudo que a gente precisa, né? E executar, quanto mais no Brasil, né? As nossas dificuldades. Mão de obra escassa, recurso escasso, muita troca, muita férias, escala, especialização, paga treinamento, aí o cara pega e vai embora, troca de empresa, né? Eu invisto para ele ficar, mas ele acaba não ficando. É muito complexo esse cenário e é inevitável. A gente tem que treinar e capacitar os nossos colaboradores. E tecnologia, um mar de tecnologias, um mar de consoles, um mar de usuários e senhas, as soluções não se falam, e caras, né? Tudo nosso é vezes 6, né? Por conta do dólar, né? Então, um produto de 10 mil em outro país, no nosso, facilmente vai para 100 mil. Então, a relação, né, desse investimento é muito mais complexa para comprar, às vezes, uma solução simples que um outro empresário em outro país facilmente teria, e para a gente é um processo decisório complexo e às vezes é negado o investimento naquela solução por preço, né? Pura e simplesmente por preço. Complexas e desconectadas, né? A questão de uma solução não falar com a outra. Consequência disso, falta mão de obra, falta visibilidade. Você tem vários silos de informação dentro da empresa, departamentos separados, usuários executando coisas que não passaram no crivo, como o Newton muito bem colocou, né? Tudo tem que passar no crivo de alguém. Eu vou usar tal solução, ok, deixa eu homologar a solução. Essa solução vai trazer algum impacto negativo para o nosso negócio? Aparentemente não, é só uma página. Mas será que esse serviço, será que o dado que eu cadastrar lá dentro, posso ter algum problema? Então, tudo tem que ser analisado, mensurado, né? Não é para impedir a empresa de produzir, mas é para criar um padrão, uma conformidade, um controle de que, caso haja um problema, você tenha visibilidade de onde veio esse problema. Planejamento inadequado. As coisas vão saindo hoje, né? Toque de caixa, às vezes o marketing cria soluções, um vendedor mais arrojado cria uma ferramenta, acessa em alguma coisa, compartilha informação por e-mail, manda para um lugar, o RH pega um documento sigiloso com dados sensíveis da empresa e compartilha no e-mail pessoal para poder trabalhar em casa, e os workarounds que a gente vai criando para nós mesmos, para facilidade, né? Não com má intenção de vazamento, mas são, com planejamento inadequado, coisas vão escalando e até uma hora que há um problema e a dificuldade, né, de fazer uma trilha forense, entender o que causou aquele problema. A TI quase sempre está de maneira, né, até a roupinha de bombeiro ali, né, é sempre reativo. A gente espera algo pegar fogo para descobrir, né? Tem aquela parede com 80 tomadas ligadas, né? Não vai acontecer nada. Mas se começar a sair fumaça de alguma coisa, a gente vai lá e tira aquela tomada da fumaça e continua operando, né? Porque a maioria das vezes é assim, que a escassez de recursos e tecnologia obriga a gente a dar um jeito e as coisas nem fluem da melhor maneira e a gente, às vezes, a TI fica esperando dar um problema e descobre o que resolver com o problema, né? E viramos grandes bombeiros, sempre apagando incêndios, sempre resolvendo incidentes o tempo todo. Qual é a abordagem na visão da Future? A Future é uma empresa com mais de 20 anos de mercado. Atendemos todos os segmentos de mercado, empresas com 10 computadores e empresas com 50 mil computadores, órgãos de governo, empresas, redes de lanchonete, redes de loja de roupa, times de futebol, toda a gama de
de clientes, startups, empresas pequenas, escritórios de advocacia, todo tipo. Você precisa ter uma empresa especializada, nem que seja como amigo, como parceiro, como um fiel escudeiro ali que de vez em quando tem alguém para trocar uma ideia, né, e poder dar um insight, né, poder dar uma percepção. Você precisa ter segurança de ponta a ponta. Você precisa garantir que tudo teu tem alguma coisa de segurança. Teu computador tem uma senha, é a segurança. A tua rede tem uma senha. Ninguém acessa o Wi-Fi da sua empresa sem uma senha. É algo de segurança. Você precisa garantir que de ponta a ponta, tudo que você use seja revisitado, seja pensado, a área de superfície diminuída, só o que interessa tá ligado, as credenciais, os privilégios, né, sempre revisados. Isso nem sempre envolve investimento, né? Você já tem as soluções, só precisa em algum momento parar para revisitar aquele tema ou contratar uma empresa especializada para isso. Soluções completas, se possíveis, que uma fale com a outra, ou que uma consiga concatenar a informação de todo mundo e você ter uma visão unificada do todo, né, e baseado em risco, né? Isso aí é o auge hoje da gestão de cibersegurança. Equipe qualificada ou contratada, que acaba sendo muito mais barato contratar uma empresa para te prestar um serviço do que você montar o time próprio, né? É igual contratar eu contratar um bombeiro para morar na minha casa, ou eu pagar a taxa de incêndio e quando tiver um incêndio, o bombeiro vir aqui e resolver o meu problema, né? Atendimento 24/7. Nós somos 8/5 normalmente, né? 8/6 dormimos, mas os servidores da empresa que nós trabalhamos, não. A empresa pode até baixar a porta, né? A loja de roupa, o shopping fecha, tem um momento ali de pausa, mas os servidores que atendem aquela loja, eles continuam ligados. Então, não adianta um serviço de cyber ser baseado no horário comercial. Ele tem que ser baseado no horário que o servidor está ligado, né? O ataque nunca é segunda-feira, 9 horas da manhã. Nunca acontece. Eu acho que o melhor momento da TI ou por outros problemas é pior, mas para o ataque é melhor, porque normalmente o ataque vai começar sábado, 3h40 da manhã, e vai esticar até segunda-feira, mas o início dele não é na segunda, 9 da manhã. Foco em inteligência humana, inteligência artificial. É inevitável hoje nós ignorarmos inteligência artificial. É uma ignorância da nossa parte nós não olharmos ela como não é a solução de todos os nossos problemas, mas ela é um grande impulsionador para tudo que a gente faz, desde criar um e-mail até gerenciar ativos de TI. Então, mais um humano ainda, espero que continue por mais tempo, ainda é peça fundamental nessa estrutura. Precisamos de humanos capazes de tomar conta do equipamento que faz o grosso ali, faz o volumoso. Tem uma inteligência artificial, mas tem humanos em algumas pontas estratégicas tomando conta dessa solução. Na nossa visão, a gestão de vulnerabilidade, ela entra num pilar chamado gestão de ameaças. Então, a gente olha o panorama de tudo que pode dar problema e o que a gente faz para gerir as ameaças, né? Como nós humanos gerimos as nossas ameaças, né? Eu vou evitar que um prego quente entre no meu ouvido, porque se ele entrar, eu vou ficar surdo, né? Se eu andar de moto, eu vou usar um capacete, porque a parte mais frágil do meu corpo é a cabeça. Posso quebrar um braço, um ombro, mas eu quebrar a cabeça, provavelmente eu vou morrer. Então, eu vou dirigir um carro que tem um airbag, né? Se acontecer algum problema, o meu corpo ali à frente do meu corpo vai se proteger, porque tem uma almofada me defendendo. Então, eu preciso gerenciar riscos. Nós sempre vamos conviver com risco. Nesse momento exato, todos os nossos computadores têm vulnerabilidades que nós não sabemos que elas existem, e daqui a uma semana, 2 semanas, haverá um update dessa vulnerabilidade. Esse ponto de vista é perturbador um pouco, mas é assim que funciona, né? Nesse momento, essa ferramenta, os sistemas operacionais que a gente está usando têm vulnerabilidades e nós não sabemos dela até que ponto algum grupo seleto de pessoas, até mal intencionadas, podem não ter acesso a essa vulnerabilidade. É aí que surge a ameaça de dia zero, né? Que é quando algo acontece e várias soluções de segurança deixam literalmente o problema passar, porque elas não tinham na base dela conhecimento que aquilo era um problema. Então, a gestão de risco é a chave para qualquer negócio.
independente do tamanho, independente do investimento, independente do que você vai comprar, se vai contratar ou não, você interno, TI, você tem que olhar e falar o que que eu corro risco na minha estrutura. Tenho risco do ladrão entrar no prédio, eu tenho risco de um avião cair, eu tenho risco de acabar a luz, eu tenho risco de cair a internet, eu tenho risco de alguém enfiar um pendrive no servidor, eu tenho risco de alguém clicar no anexo, eu tenho risco de alguém acessar uma página indevida. Mapear esses riscos. Junto a isso, o pilar de gestão de incidentes, porque o risco vem antes do incidente. Em algum momento, haverá um incidente. E como que eu faço para, primeiro, estudar esse incidente, o que que causou o incidente do começo ao fim, para poder evitar que se, né, atualizar minha matriz de risco e impedir que esse incidente aconteça novamente. O próximo item que isso né, já começa a entrar ferramentas é a gestão de vulnerabilidades. Você precisa ter alguma maneira de descobrir vulnerabilidades e criar um plano de mitigá-las. A gestão de vulnerabilidades ela é um processo mais robusto, que ela vai te dar toda a capacidade de controlar o histórico da descoberta, da mitigação, das novas vulnerabilidades, o risco que você corre. Algumas vulnerabilidades são muito sérias e têm uma ameaça total a parar teu negócio, outras ameaças são importantes, mas não tão sérias e podem ter um tratamento diferenciado. Junto a isso, compliance. É muito importante o teu negócio estar ajustado, a TI está ajustada ao teu negócio. Você trabalha no ramo médico, você precisa se adequar a determinados normativos. A informação que você trafega ali do ramo médico, de saúde, tem que cumprir regramentos. Você está em dia com essa regra do negócio? A tua política está sendo efetivamente na prática executada? Você garante que todos os processos internos da tua empresa os usuários estão seguindo de forma adequada? Então, o compliance é um grande balizador para evitar que problemas surjam e você tem um controle efetivo de tudo que está sendo feito na estrutura. Monitorar a marca. Já resolvemos alguns problemas em algumas empresas monitorando marca, monitorando VIP. Todo tipo de sorte de problema, desde tentar uma tentativa de sequestro, a tentativa de derrubada de servidores e fóruns hacker, em deep dark web, discutindo a solução de como executar uma determinada tarefa. Ali não está sendo rastreado pelo Google, né? Então facilmente some esse conteúdo, né? E não é perceptível de maneira fácil. Então, monitoração de marca em vários cenários é muito importante. Você vê vazamento de dados, vazamento de credenciais. Infelizmente, ainda algumas empresas têm um arroba empresa e o usuário compra um tênis com arroba empresa. Alguém ataca a empresa que vende tênis, o arroba da sua empresa é vazado, vaza o nome, vaza a estrutura de e-mail, vaza o modelo mental que aquele usuário cria a senha. Não é necessariamente a senha igual do seu AD, mas você já pulou algumas etapas que facilitam muito a descoberta, né, de uma engenharia social para poder fazer um ataque na tua estrutura. Monitorar a ameaça global também é algo muito importante, atrelado. Esses módulos são totalmente independentes, você pode utilizá-los separadamente. Recomendamos que você tenha um pouco de cada um, né? Se possível, 100% de tudo, mas são módulos independentes. A ameaça global é você entender o que faz o teu negócio funcionar. É aquele servidor, é aquele RP, é aquele banco de dados, é aquela internet, é aquele data center, é aquele switch, é aquele software como serviço. O que que pode desligar e a tua empresa não tem problema? E o que que não pode parar, né? Se esse banco de dados parar, meu emissor de nota fiscal para. Então, aquilo ali é um ativo crítico. Qual é o hardware, qual é o modelo, qual é a versão do software, qual é o modelo do banco de dados e tal, e criar uma maneira de filtrar no universo de CVEs, né, dos identificadores de vulnerabilidade, de comprometimento, quais que são direcionados para o seu negócio. Então, é muito importante essa percepção, porque é muito volume de vulnerabilidade, mas nem todas as vulnerabilidades são problemáticas para o teu negócio. E a cereja desse bolo, né, que é a detecção e resposta a incidentes. Você precisa de algo que descubra vulnerabilidade,
catalogue ela, controle, mitigue, resolva, né? Te dê um histórico ali de risco, compliance, monitorar a marca, todos esses softwares têm saídas. Quando eu pego a saída dessas soluções, do meu pilar de risco, meu pilar de incidentes, e eu agrego a uma ferramenta de detecção desses riscos e resposta, você começa a entrar no processo de IA, aonde você começa a automatizar algumas funcionalidades e começa a garantir que o meu banco Oracle corre o risco, sair uma vulnerabilidade nova, essa vulnerabilidade afeta um acesso à rede na porta tal, eu já vou criar. Eu não tenho ainda o update desse banco, eu não posso atualizar esse banco por uma questão técnica da estrutura do meu software. Eu vou impedir que a comunicação na porta tal aconteça. Eu estou evitando que aquele CVE seja explorado na minha estrutura. Isso é um arranjo integrado de detecção e resposta baseado, por exemplo, na gestão de vulnerabilidade. Então, esse hoje, na nossa visão, é o auge de uma solução de cibersegurança, né? Quando você concatena isso tudo, junto com um time técnico, seu ou contratado, para gerenciar, porque inevitavelmente ainda precisamos de humanos para tomar conta desse ambiente, tomar decisões complexas, né? A IA faz ali o grosso, mas o refinado ainda humano, que é capaz de decidir se aquilo é um problema ou não e como evitar. Junto a isso tudo, a nossa área de forense, porque tudo que acontece na sua estrutura tem que ser catalogado. Você tem o controle de ponto de todos os funcionários, o cadastro de documentos, as faltas, as férias, você tem um histórico do ativo funcionário. Por que que você não tem um histórico detalhado de todos os ativos computacionais? Qual software está instalado, qual é a versão dele, qual a última vez que atualizou, né? Todo o change log dele, né? O que que faz aquela máquina fazer o que ela está fazendo hoje? Como é que eu recupero o desastre? O que que aconteceu hoje nessa máquina? Quem acessou? O que que foi clicado? O que que foi executado? Né? Você vai criando uma trilha forense que, caso aconteça um problema, você facilmente vê que deu errado e cria soluções para isso nunca mais acontecer. Essa, na nossa visão, é o nosso pilar de gestão de ameaças. Tudo isso baseado na inteligência de ameaças, tudo isso voltado para a inteligência de ameaças, né? Que nada mais é que perceber que tudo é uma ameaça. A gente hoje não tem uma relação de confiança com nada. Tudo é uma relação baixa, porque tudo pode ser atacado. Porque, né, um mantra que eu falei há pouco, hoje o meu sistema operacional ele tem vulnerabilidade. E semana que vem vai haver um update do Windows. O meu Google Chrome, o meu Firefox, o meu Teams tem vulnerabilidade. A gente só não sabe que ela existe. E ela vai aparecer e vai vir um update. Mas se alguém tiver uma relação assimétrica do conhecimento e ele explorar, pode ser que eu tenha um problema. Então, a gente supõe que tudo é uma ameaça o tempo todo. Junto a isso, a gente entende que a saída disso tudo é a nossa continuidade de negócios. Você precisa, conforme falei, garantir que o teu negócio não pare. Isso é peça fundamental para impedir que o teu negócio pare. Mas o que interessa é garantir que o teu negócio não pare. Então, existem outras áreas, né, junto à gestão de ameaças, que incorporam esse grupo de soluções, de serviços, né, de workloads, que vai garantir que o teu negócio não pare, né? Como planejamento, né? Você medir, você treinar, você criar regras, você criar documentos, você criar uma uniformidade de acesso, de uso, você adquirir software, hardware, serviço e agregar isso tudo numa único pilar. Se você conseguir em um momento ter a visão de planejamento, proteção e resposta integrada na tua estrutura, você cobre as ameaças de hoje e as ameaças do futuro. O que que se ganha fazendo isso tudo, né? Qual é o objetivo, né? Os objetivos principais? Você ter visibilidade, né? Você saber tudo o que está acontecendo o tempo todo. Proatividade, né? Você perceber que um pequeno problema pode virar um problemaço e evitar, né? Todo dia a gente escova o dente, né? Quanto que custa uma pasta de dente? Se eu não escovar meu dente, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma cárie e vai virar um canal. Quanto custa? Qual é a dor? Qual é o esforço, o problema de resolver um problema de canal? Quando se analisa nesse panorama, é muito fácil
tomar decisão, né? Vamos escovar dente. Então, ser proativo é fundamental. É para que nada nunca pare, nunca aconteça, evitando, né, que um problema pior venha. Nível de exposição. Quanto menos você ter nível de exposição, melhor. Só o que interessa tá ligado o tempo todo e sempre revisado o tempo todo. Preditividade, né? Junto com a produtividade, você consegue perceber que surgiu uma ameaça nova. Essa ameaça nova, o que a gente vai fazer para impedir que ela floresça dentro da nossa estrutura? Controlar e prevenir, né? Você manter a máquina funcionando é muito mais fácil e muito menos custoso na imagem, ou no financeiro, ou na multa, do que você deixar as coisas acontecerem e depois resolver um problema. E alertas imediatos, junto com a visibilidade. Isso vai te dar, junto com, né, no modelo integrado, né, a saída de um software sem a entrada de outro, você vai ter inteligência, tanto humana quanto artificial, e reduzir risco, né, que é, grosseiramente, o que a gente está conversando hoje. E aí entra o tema, vamos focar, né, nesse. Eu ampliei o tema para vocês terem uma percepção, né? Se vocês olharem tudo isso que eu abordei, vocês estão garantindo proteção e controle em todos os métodos que existem hoje para mitigar vulnerabilidades e problemas no teu negócio. Um deles, muito importante, é a gestão de vulnerabilidade e o pentest. O Newton muito bem colocou que na minha estrutura eu tenho gestão de vulnerabilidade e de vez em quando eu contrato empresas paralelas, aleatórias, para fazer pentest. Esse é o melhor dos mundos, né? O resumo dessa apresentação é: se você puder gerir vulnerabilidades, fazer pentest pontuais, parabéns. Nem sempre a gente tem o recurso disponível. Se eu fosse escolher entre gestão de vulnerabilidade e pentest, escolheria gestão de vulnerabilidade. Em vários negócios da Future, um pentest, um pentest e meio, né? 2 pentests já são mais caros do que um ano de gestão de vulnerabilidade. Então, a gestão de vulnerabilidade vai te dar muito mais controle da área de superfície do que pentests pontuais. Eu vou explicar brevemente sobre isso. O que faz um ataque, né? Intenção concorrente, alguém vê uma propaganda na televisão, leu uma matéria, viu que a empresa está crescendo, ouviu um nome novo, rodou um spider e bateu lá no IP e descobriu uma vulnerabilidade. O nível de fragilidade que a estrutura tem, né? Hoje um ataque quase sempre ele é impessoal, o atacante não tem ideia de quem ele está atacando, ele está batendo IP e rodando lá um Nmap, um sniff de rede, descobrindo vulnerabilidade, o que ele achar de fácil, o que for, igual o raio, né? O ponto B do ponto A com menor resistência para onde ele vai. Então, ele não vai numa empresa que tem muito trabalho para ele vai nas que tem menos trabalho e o objetivo dele é bloquear a tua máquina, pedir um resgate ou te expor, né? Roubar um dado e falar, olha, eu tenho, se você não me pagar algo, eu vou expor, né? Hoje a exposição está mais avançada no ataque do que o sequestro da máquina. Tudo baseado na vulnerabilidade. E a organização, né? O porte da empresa, o tamanho, o retorno que ele vai ter com aquele. Ele vai lograr êxito numa empresa de 10 computadores, qual o retorno que ele vai ter numa empresa de 1.000 computadores, né? Naturalmente, ele vai ter probabilidade de ter um faturamento maior, ele vai ter chance de lograr êxito, né, no recebimento ali do dinheiro dele, daquele sequestro, maior do que numa empresa de 10 computadores. É exponencial o crescimento de vulnerabilidades, por vários motivos. Tem muito mais ativo ligado hoje, a rede IPv4 já está extremamente saturada, tudo é IPv6, e se não tivesse, a gente já teria tido um crash na rede, então tem muito IP ligado, tem muita disponibilidade. Uma empresa pequena hoje, há 20 anos atrás, no meu início de carreira, ela ligava e quase ela não tinha ativo. Ela tinha uma impressora, ela tinha um link de internet ali de 1 mega, de 512K, ela tinha tudo muito rudimentar, ela tinha pessoas, ela tinha arquivos, documentos, papéis. Hoje uma startup liga, ela tem 10 pessoas, 5 pessoas, mas ela tem 40, 50 ativos de rede. Então, como que a relação
de ativos versus as pessoas aumentaram, né? Hoje você tem muito mais ativos, às vezes, em várias empresas, você tem muito mais ativos de rede do que pessoas. E há 20 anos atrás não era dessa maneira. Então, é natural ter uma escalada de adição de serviços, serviço em nuvem, equipamentos, né? Todo mundo tem dois equipamentos, né? Pelo menos um notebook, um celular, tudo se conectado, então as vulnerabilidades desses sistemas cada vez maiores, muito mais sistema que nós temos hoje, né, aplicações, então é exponencial e vai dobrar, triplicar nos próximos 10 anos. E pronto. Expansão da superfície, né? Hoje você tem câmera, você tem equipamento industrial conectado numa rede, você tem nuvem, você tem container, você tem celular, você tem aplicativo móvel, desktop, laptop, servidor, rede, uma infinidade de recursos. Eu sou um executivo que eu já fui em empresas falar que era importante ele ter uma rede TCP/IP. Ele precisava sair do workgroup e ter AD. Ele precisava ter uma cópia do data center dele num serviço na nuvem. Então, hoje não se fala mais em AD. Todo mundo vai montar uma empresa, vai ter alguma solução de diretório, do Google, da Microsoft ou de algum lugar. Ninguém pensa em montar uma máquina nova e não ter senha. Então, hoje a complexidade e a área de superfície é muito maior do que há 20 anos atrás. As abordagens tradicionais, não fazer nada, que é o principal. A maioria das empresas ainda não são como o Newton colocou ali, avançadas e já pensaram sobre o assunto, né, se debruçaram e estão evoluindo. A maioria das pessoas falam, liga, a gente vai trabalhar, eu quero potência, eu quero que a máquina funcione, eu quero banco de dados, eu quero velocidade e vamos trabalhar. E depois começam a ter problemas, porque não tem visibilidade, o investimento é baseado na sensação, né? Eu quero vender, a máquina é um ativo para gerar receita, né? Segurança não é tocada nesse assunto. Consequência disso é gastar errado, e não ter certeza se você está correndo risco ou não. É a maior dúvida da TI hoje é dormir e falar, pô, será que está tudo ok? Será que eu olhei tudo? Será que eu chequei todas as portas? Será que eu tranquei o gás? Será que eu olhei todas as variáveis que eu tenho na minha ambiente de TI para evitar problema? Né? Às vezes você não sabe. Aí você evolui, você sai da inércia, do nada, para alguma coisa. A gente vai começar a fazer, uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez no ano, um scan para descobrir, tirar uma foto ali do ambiente, descobrir as vulnerabilidades, vai sair uma lista ali, 3.000, 4.000 vulnerabilidades. A gente tem muito ativo de rede, mesmo uma empresa pequena. Uma empresa média tem muito ativo, tem muito equipamento. É normal hoje ter 50, 60, 100 servidores rodando numa nuvem, então você tem muita coisa para olhar. Não tem métrica, você começa a gerar relatório, vai bater aquele desespero, porque é uma infinidade de trabalhos. Até o próximo scan você não tem certeza se você vai conseguir mitigar tudo. Você vai descobrir que algumas coisas não pode mitigar, porque um web application está preso numa versão de banco. Se atualizar a versão do banco, você tem um problema, mas o update do banco precisa que vai melhorar, mas se atualizar o SO afeta a versão do banco, então não pode mexer, e você vai ter que começar a fazer um arranjo para não atualizar e garantir que aquilo fique seguro. E aí você começa a fazer recorrente. Beleza, fiz um teste de penetração, descobrir. O teste, normalmente, o pentest, ele para quando ele penetra, quando ele consegue, né? Então, você é muito frágil no teu ambiente de TI. Rapidamente ele quebra alguma coisa e entra e fala, pronto, tá aqui, ó, entrei, copiei um arquivo lá dentro. Se eu fosse um atacante malicioso, eu poderia roubar o dado daqui, dali, pum. Descobriu o problema, daqui o relatório. Significa que ele varreu o parque todo? Não. Ele achou o ponto do A a B com menor resistência, achou, entrou, invadiu, mostrou o potencial de risco que causa e fechou o relatório. Você está protegido naquela vulnerabilidade que ele atacou? Sim, porque você vai descobrir como impedir que se explore aquela. Mas se na semana que vem ele rodar um novo pentest do zero, ele vai achar um outro ponto de menor esforço, que não é o primeiro, mas é o segundo mais fácil. E ele vai atacar, vai mostrar o mesmo problema tal. Aí você precisaria fazer milhares de pentests ou simulações de ataque para você varrer a estrutura toda. O scan de vulnerabilidade, ele entra nesse ponto, aonde ele começa a perceber, vou pular aqui o slide,
ele começa a perceber o todo. Então a ideia é, né, fazer uma preparação, né, descobrir tudo que você tem, independente da fragilidade. Depois de descobrir tudo que você tem, varrer tudo que tem, item a item, organizar ali por risco, né? Olha, isso aqui é muito importante, isso aqui é importante, mas não é tão importante. Não existe vulnerabilidade não importante, né? Todas são importantes. O que vai variar é o potencial de risco que ela vai trazer, mas o plano é desaparecer a vulnerabilidade, né? Ou então saber exatamente as que existem e criar um plano para deixá-las amarradas e protegidas o máximo possível, né? Ela é frágil, mas ela está envolta de uma bolha virtual ali que impede que rede, acesso, usuário, horário possa tocar nela, né? Da melhor maneira possível. E corrigir e proteger. Então, assim, o resumo é muito o resumo, né, do nosso bate-papo é a, a gestão de vulnerabilidade, ela vai te dar uma percepção da área de superfície muito maior do que um pentest. O pentest ele vai ser muito importante, ele é complementar, ele nunca vai deixar de ser fundamental na estrutura. Quanto mais empresas que precisam de regulamentação ou avaliação de fornecedores, né, você vai fechar um contrato com um grande fornecedor, um grande cliente, e ele vai só aceitar ser seu cliente se você tiver uma robustez como fornecedor, porque você pode inevitavelmente atacar ele caso você conecte alguma rede da estrutura dele. Então, para evitar isso, ele vai, não só preço hoje baliza a relação fornecedor-cliente, né? Alguns clientes maduros só vão fazer negócios com fornecedores maduros. Então, o pentest às vezes é um nada consta, né? Uma validação de todo o esforço que você faz diariamente de garantir teu ambiente seguro. Mas só o pentest, único e exclusivamente para um ambiente que não faz nada, ele é muito pouco efetivo. Ele é custoso, ele é caro, ele vai te dar um breve momento ali de problema, você vai resolver aquele problema descoberto, um ou dois problemas descobertos, mas você continua ainda sem garantir de que o todo está protegido ou não. Então, né? E o teste de invasão eu acabei já pulando aqui, que é o meu Pulou. último slide. Eu vou materializar risco, né? O teste de invasão ele vai ou dizer que não tem nada, ou dizer que tem alguma coisa e está controlado. Vou conseguir testar exaustivamente, como um Bit Attack Simulation, né? Uma solução automatizada de simulação de ataque. Ela tenta do ponto A ao ponto B botar um arquivo ali e simular todas as variantes que aquele grupo de equipamentos pode trazer e criar um jeito mais absurdo que seja, mas